12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Os meus pés quase que tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios, e que eles não passam por sofrimento. Eles têm um corpo saudável e forte, estão livres de fardos de todos, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a sua boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se revolta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu estivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no seu santuário, ou no santuário de Deus. Então compreendi o destino de todos os ímpios. Certamente os põem em terreno escorregadio e fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e arrogante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar contigo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Podeis se assentar em nome de Jesus. Querido e querida, falar de Asaf é falar de um levita. Eu parei para estudar e eu estava vendo que Deus, desde o início da criação, se agradou de louvores, de adoração. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 4, verso 21, que um homem por de nome Jubal, ele cria instrumentos de corda, de faules. Este homem consegue tocar instrumentos e atrair a presença de Deus para si e para aqueles que estão à sua volta. Diz a história que Deus ama tanto o som ou barulhos de adoração, que em Êxodo capítulo 28, verso 34 e 35, Deus coloca na barra do vestido de Arão sinos que fariam barulho quando ele entrava na presença de Deus. Barulho ali tipificava a vida. Por que não falar do início da criação? Quando Deus chama um homem, pôs de nome Abrão, e diz: Abraão, sai da tua terra,
do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão ouve a voz de Deus e diz a história que ele sai em direção à terra prometida. Abraão espera durante 25 anos por uma promessa que não acontece. O texto vai nos dizer que Abraão, este homem, depois de 25 anos, ele vai gerar um filho. O nome do seu filho é Isaque. Diz a história que Isaque vai ter filhos como Esaú e também Jacó. Diz o texto que dos filhos de Abraão ou de Isaque vão surgir descendências, como aconteceu na vida de Jacó. Jacó é alguém que estava dentro da casa de seu pai, procurando chamar a atenção de seu pai. O texto sagrado vai nos dizer que este moço consegue adquirir a bênção de seu pai para si, e adquirindo a bênção de seu pai e o direito da primogenitura que ele conquistara de seu irmão, ele foge da casa de seu pai. Diz a história que quando esse jovem foge da casa de seu pai, ele vai em direção à casa de Labão, seu tio. E quando ele chega na casa de Labão, o texto sagrado vai nos dizer que ele se apaixona por uma moça chamada Raquel. Diz a história que quando ele se apaixona por Raquel, ele vai colocar em seu coração trabalhar durante 7 anos para ter Raquel como a sua esposa. Porém o texto sagrado vai nos dizer que depois de 7 anos, o seu tio Labão lhe dá por esposa Lia, que quer dizer olhos tenros. E quando Jacó vai falar com o seu tio vai dizer: porventura é de costume nosso dar a filha mais nova ou antes a mais velha? Jacó propõe no seu coração trabalhar mais 7 anos pela esposa que viria. Diz a história que agora ele está com 2 mulheres. A primeira mulher se chama Lia, a segunda mulher se chama Raquel. Diz o texto que esse homem, por de nome Jacó, é apaixonado por Raquel. E tanto apaixonado era que o texto sagrado vai dizer que ele despreza Lia. Mas eu amo a Deus que conhece a sinceridade do nosso coração. Esse Deus que não olha para a aparência, mas conhece a essência de cada um de nós, que sabe quem somos nós verdadeiramente. Diz o texto que Deus vai ver que Lia é deixada enquanto Raquel está se deleitando com seu esposo. Então Deus vai fazer algo. Deus vai abrir a madre de Lia. E diz a história que Lia vai gerar um filho. Seu nome é Ruben. E agora Lia vai se alegrar e vai dizer: meu marido se afeiçoará a mim. Porém o texto e a história diz que seu esposo ainda continua com Raquel. Então continua-se Deus a olhar para Lia, como dizendo: Lia, enquanto eu não ver um sorriso nos teus lábios, enquanto eu não te ver bem, eu vou continuar abrindo a tua madre e abençoando você. Deus olha para Lia diferente do que olha para Raquel. Por quê? Porque Raquel tinha a afeição de seu esposo e Lia era desprezada. Diz a história que o segundo filho deste homem se chama Simeão. Diz o texto que Jacó ainda continua afeiçoado por Raquel. Então Deus vai dar o terceiro filho para ela. E qual é o nome do seu filho? Levi. O terceiro filho é Levi. E assim por seguinte, ou assim por sequência, Raquel continua preocupada, pega a sua serva, põe para se deitar, e ali no meio daquele grande conflito, Deus começa a gerar um povo. Sabe o que eu amo em Deus? Deus pega as nossas crises para escrever uma história. Deus pega as nossas angústias
para escrever a nossa história. Deus conhece você, Deus sabe quem é você. Talvez você chegou aqui angustiado, preocupado, triste, mas deixa eu lhe dizer algo: a tua história ainda está sendo escrita, a tua história ainda está sendo escrita. O texto diz que Jacó vai ter 12 filhos e uma filha. A sua filha se chama Diná. Agora, diz o texto e a história que o moço pôs de nome José, o derradeiro, o filho mais novo deste homem. Ele vai conseguir conquistar o coração de seu pai. Por quê? Porque ele é diferente. Ele era diferente dos seus irmãos. Seus irmãos eram um na presença do pai e outros na ausência do pai. E se tem algo que arrebenta a gente, é se decepcionar com uma pessoa. Você pensar que a pessoa é uma coisa e ela é outra. Que ela é uma na presença do pai e outra fora da presença do pai. Por isso o texto sagrado vai nos dizer que Jacó se afeiçoa por José. E diz o texto que Deus se afeiçoa por José, ao ponto de lhe dar sonhos. Sonhos esse que vai ser contado aos seus irmãos. Seus irmãos ficam com ira dele. Por quê? Porque ele não era o primogênito era Rúben, e o direito da herança estava com Rúben. Jacó, ou José, vai passar por maus bocados, ao ponto de ser chamado como sonhador mor. E o que é sonhador mor aqui? Sonhador mor é como que dizendo: você nunca vai ter direito, porque o direito está com Rúben. O primogênito é o Rúben. Quem será abençoado é Rúben. O que adianta você sonhar? O que adianta você ter projeto? O que adianta você dizer que Deus falou com você, sendo que na realidade é tudo diferente? A história vai nos dizer que este moço, por de nome José, ele coloca o seu sonho no seu coração, e ele continua sendo mesmo independente da situação. A história vai nos dizer que este moço, por de nome José, ele vai crescer, e à medida que ele cresce, seus irmãos criam mais ira contra ele, ao ponto de desejarem a sua morte. Certo dia seus irmãos saem para levar as ovelhas de seu pai para pastar, e o texto sagrado diz que Jacó vai atrás, José vai atrás dos seus irmãos, levando leite e queijo para que eles pudessem se alimentar. E diz a história que quando eles veem o seu irmão, eles vão colocar algo no coração deles, ou seus irmãos lhe vê, vão colocar algo no coração deles: vamos pegar José e vamos matar José. Enquanto os irmãos queriam matar José, José queria dar de comer para os seus irmãos. Porque aquilo que a pessoa é não muda a essência de quem você é. A sua essência é essa. É por isso que você sofre calado. É por isso que às vezes você engole sapo. Por quê? Porque você é diferente deles. Você é especial. Vire para o teu irmão e diga que continue sonhando. Não pare de sonhar. Ainda que seus irmãos não acreditem em você, ainda que ninguém acredite em você, continue sonhando. O texto e a história vai nos dizer que José vai ser pego pelos seus irmãos e vendido, é levado para o Egito. Lá Potifar vai lhe comprar. Diz o texto que quando Potifar lhe compra, José entra na casa de Potifar. Mas mesmo vendido, Deus era com José. Se Deus é com você, não é o ambiente que te faz, é você quem faz o ambiente.
Aonde você chegar, Deus chega. Aonde você colocar a tua mão, Deus coloca dele. Eu estou querendo lhe dizer que a bênção de Deus está com você que sonha, com você que tem projeto, com você que acredita. José está na casa de Potifar, e diz o texto que certo dia a mulher de Potifar tenta-se contra José. José escapa. Por que José escapa? Porque o diabo você enfrenta, mas o pecado você foge. Quando José foge, ele é caluniado e é jogado dentro de uma cadeia. Quando José é colocado dentro de uma cadeia, José vai interpretar sonhos. Diz a história que ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Diz a história que o tempo faz o copeiro e o padeiro se esquecer dele. Tanto se esqueceu o copeiro, que certo dia Deus rouba o coração, o sono de alguém, que era o faraó da época. E diz a história que José vai ser lembrado pelo copeiro e colocado diante de faraó. Diz o texto e a história que agora José vai ser introduzido ao palácio, se torna o segundo homem depois de faraó. Diz o texto que os irmãos de José vêm. José faz prova com eles, mas logo os recebe. Traz eles para dentro do Egito. 74 pessoas entram para o Egito com a família de José. Diz a história que 380 anos se passam de paz, de harmonia. Logo depois, 50 anos, um faraó após outro que não conhecia e não sabia da história de José, vai escravizar aquele povo, vai colocar peso sobre aquele povo, vai colocar opressão sobre aquele povo. Diz a história que depois de 50 anos de opressão, existe um povo dentro de um povo que começa a buscar ao Senhor, como que dizendo: Deus, eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de estar dentro desta situação de opressão, eu estou cansado de ser humilhado por faraó. Diz a história que Deus levanta o libertador, o nome dele é Moisés. Moisés é tirado ou levado para fora do seu povo. Depois de matar um egípcio, ele fica durante 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, Deus vai chamar Moisés e vai dizer: Moisés, você já orou demais, é tempo de você descer e libertar aquele povo. Diz o texto que Moisés entende que o tempo de oração acabou, agora era tempo de agir. E Moisés vai, segundo a palavra de Deus. Moisés vai em nome do eu sou, ou o Deus que diz: eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Diz o texto que Moisés desce e ali ele opera 10 sinais. O último sinal é a morte dos primogênitos. Diz a história que agora Deus vai tirar aquele povo, e eles vão em direção ao Monte Sinai, onde Deus apareceu a Moisés. E chegando no Monte Sinai, o texto e a história vai nos dizer que Deus vai levar Moisés durante 40 dias e 40 noites em cima do monte. E o povo começa a se degladiar, ou começa a ceder aos seus prazeres. E cedendo aos seus prazeres, Deus no monte vai dizer a Moisés: Moisés, desce, porque aquele povo já se corrompeu. Desça depressa e acompanhe aquele povo que está lá embaixo, que cederam aos seus prazeres. Moisés chega, e Moisés agora vai ver que eles construíram um bezerro de ouro. Eu dei toda essa volta para que você entenda o cerne da história de Levi. É quando Moisés desce que ele vai ver que 11 tribos haviam contribuído com o bezerro de ouro. Somente uma tribo não havia cedido ao bezerro de ouro. E quem é essa tribo? A tribo de Levi. Diz a história que a partir daquele dia,
Deus escolhe a tribo de Levi para ele e diz: este povo eu calço, este povo eu visto, este povo é meu, separado meu, para cuidar das minhas coisas e andar segundo a minha vontade. Oh, como eu amo isso. Diz a história que Deus, com a morte dos primogênitos e o livramento dos primogênitos dos hebreus, ele pega a tribo de Levi para ele e diz: pela morte dos primogênitos, a tribo de Levi será o meu cuidado. Esse povo não vai ter terra, esse povo não vai ter salário, eu serei o salário deles, eu vou cuidar deles. A terra deles nunca poderá ser vendida. Por quê? Porque a terra deles é minha, a terra deles não é deles. Diz a história então que aqui nasce a tribo de Levi. A tribo de Levi teria que cuidar das coisas de Deus. Eles tinham cuidado relacionado ao tabernáculo, quando Deus lhe dá a Moisés a revelação. Tudo que era santo, sacro, era colocado diante da tribo dos levitas. E é aqui que começa a história desse homem chamado Asaf. Asaf vem da tribo de Levi. Diz a história que este homem chamado Asaf, quando o rei de Israel, pôs de nome Davi, ele vai buscar a arca da aliança, que durante 20 anos foi esquecida pelo seu antecessor, pôs de nome Saul. Quando ele vai buscar a arca da aliança, ele sacrifica ao Senhor. A cada 6 passos, no 7º passo, ele sacrifica a Deus um boi. E diz o texto que Davi vai ficando envolvido pela presença de Deus. À medida que ele sacrificava, ele sentia a presença de Deus. À medida que ele sacrificava, ele se envolvia com Deus. Diz a história que quando ele vai chegar em Israel, Davi está se jogando no chão, ao ponto de Mical olhar da janela e dizer: tu és rei, como pode se humilhar desse jeito? Diz o texto e a história que Davi está apaixonado pelo Senhor. Davi está apaixonado pela presença de Deus. Diz a história que agora jovens começam a se alegrar, velhos começam a chorar. E o texto sagrado vai nos dizer então que Davi está entrando dentro de Jerusalém. E quando está entrando dentro de Jerusalém, ele está dançando na presença de todos. Um menino ainda pequeno vai furar a barreira dos soldados de Davi. E quando ele fura a barreira dos soldados de Davi, ele pega na mão de Davi. Ele é um levita, ele é separado por Deus. O nome dele é Asaf. Asaf vai agora estar junto com o rei, dançando com o rei, adorando a Deus. E diz o texto sagrado que a partir daquele dia, Asaf vai achar graça diante dos olhos de Deus e dos olhos de Davi. Diz o texto sagrado que este menino começa a crescer dentro do palácio, com o agrado do rei, com a permissão do rei. Ele começa a cuidar das coisas do rei, segundo a adoração. Diz a história que este moço, por de nome Asaf, ele é tão cuidado pelo rei, que ele vai cuidar do coro que cuidava ou atraía a presença de Deus nos dias de reunião. O texto também vai nos dizer que este menino Asaf, ele fez a diferença quando a presença de Deus está sobre Jerusalém. Ele conseguia atrair a presença de Deus. Esse Asaf, ele vai escrever salmos. Qual salmo esse moço escreve? Ele escreve o Salmo 73. Diz a história que ele escreve o Salmo 50, o Salmo 73 e 83. A história vai nos dizer que Asaf está vendo tudo o que Deus poderia relacionar e fazer por Israel.
Mas chega o tempo, Asaf agora está com 60 anos. Asaf é velho. Asaf não pode mais ministrar dentro do tabernáculo, porque para ministrar dentro do tabernáculo deveria ter entre 20 e 50 anos. Asaf não poderia mais ministrar. O trabalho sacerdotal já não lhe cabia. E segundo a história, dentro da sua casa havia enfermidade. Asaf está em crise. Asaf está mal. Asaf, quando vai escrever o Salmo 73, ele está tentando entender como pode um Deus bom, um Deus que fez sinais, um Deus que fez maravilhas, permitir tanta desgraça sobre a vida dele depois de velho. Asaf começa a olhar à sua volta. Asaf começa a ver a riqueza dos ímpios. Diz a história que Asaf vai invejar os ímpios. Asaf vai querer ter o que os ímpios têm. Mas agora Asaf está passando por privações. Vira para o teu irmão e diga para ele: Deus conhece a tua privação. Deus conhece a tua necessidade. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que independente do tempo e da situação, Ele continua sendo com você. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que você não é qualquer um, você foi escolhido para o Senhor. Por quê? Porque você não confabula com o mundo. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a honra do Senhor. O texto e a história vai nos dizer então que este Asaf vai ter inveja. E a inveja de Asaf vai roubar a sua alegria, porque ele vai dizer: não há fardo nem trabalho para eles. Tudo que eles fazem é viver em festas, e festas intermináveis. Tudo que eles fazem é estar com alegria diante dos homens. Tudo que eles fazem ou falam a peso. Diante deles, a honra. Asaf está olhando para ele dizendo: será que valeu a pena tudo que eu fiz? Será que valeu a pena ser quem eu fui? Será que valeu a pena eu guardar a minha sinceridade diante de Deus? Será que valeu a pena todos esses anos na casa de Deus? O texto e a história vai dizer, meu Deus, eu amo demais a palavra de Deus, que esse Asaf está mal. Esse Asaf está em crise. Davi morre. Parece que agora ninguém vai se lembrar de Asaf. Ninguém vai querer ver quem é Asaf, porque quem tinha relacionamento com Asaf era Davi. Porém, Davi preparou tudo para que o templo fosse instaurado. Davi pega do seu ouro, Davi pega da sua prata, ele pega a planta de como deveria ser a casa de Deus e entrega ao seu filho Salomão. Salomão vai empreender diante de Deus para fazer o tabernáculo do Senhor, onde Deus se manifestaria. E a história vai nos dizer que este homem, pôs de nome Salomão, filho de Davi, ele vai edificar a casa de Deus, e ele vai procurar alguém para ministrar diante do Senhor. Asaf está em crise, e sabe que eu amo? Deus conhece a nossa crise. Deus sabe quando a gente está mal. Deus sabe quando você não está bem. Deus sabe quando você se sente angustiado, dizendo: será, Deus, que o tempo passou e o Senhor se esqueceu de mim? Asaf não está bem. É adorar quando Deus não responde. Asaf está mal. É adorar Asaf está em crise. quando a dor te consome.
Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus. Alguém vai dizer assim: eu sei que há um moço É adorar sem que quando a presença de Deus chegou em Jerusalém, dançou com teu pai. Eu conheço o moço. É adorar. Eu conheço o moço. Que quando chegava dentro da casa de Deus, Deus se manifestava. Mas agora ele está apagado. Ele não canta mais. Ele não prega mais. Ele não consegue mais cuidar das coisas espirituais, porque está mal, está em crise, está sofrendo, está abatido, porque ele diz que Deus é bom. Mas quando ele sai da igreja, a sua realidade é outra. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se pede não volta. O que fazer? O que fazer? Pega na mão de alguém e diga: teu Deus vai fazer de novo. É quando no fundo do poço perguntas ficam sem Deus te resposta. trouxe aqui para lhe dizer: É quando a vitória eu não me esqueci de você. e se conhece a derrota. O que fazer? Deus não se esqueceu de você. Eu vou falar de novo. Deus não se esqueceu de você. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei o que você está passando, mas Deus manda eu lhe dizer que Ele é o mesmo no culto e vai ser o mesmo na tua casa, vai ser o mesmo no teu trabalho. Variou no deserto, sem amigos por perto. Ele vai ser o mesmo. Às vezes a porta se fecha, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se Asaf está apagam, mal. e o que se pede não volta. O que fazer? Ele vai dizer no Salmo 73, 13, 16: eu tentei entender tudo isso e entrei em crise. É quando no fundo Eu tentei entender. perguntas Eu fiquei mal. ficam sem resposta. Como pode, Quando a Deus? vitória não chega, Eu te amo, eu te sirvo, eu te temo. O que fazer? E olha para mim, eu estou tentando entender, eu não consigo entender, eu estou tentando compreender porquê de tudo isso, porque para mim é mais difícil, Deus. Às vezes as luzes se apagam. Eu imagino Deus dizendo: eu te escolhi lá no Monte Sinai. Eu já te escolhi faz tempo, Asaf. Eu já te separei faz tempo, Asaf. Antes de você conhecer a tua história, eu já havia te escolhido, Asaf. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar Quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. é adorar quando o
casamento não vai bem. É adorar quando a porta não abre. É adorar quando os filhos estão em conflito. É adorar quando a doença bate na tua porta. Faz um favor para mim, vira para alguém e diga: não adianta querer entender a Deus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. Os teus caminhos é melhor do que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. Vira para alguém e diga para ele: Deus sabe exatamente. Deus conhece a tua melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. É quando a sorte está mal, porque sou tão pequeno assim, que o templo, a casa de Deus vai ser edificada. E alguém vai dizer: eu conheço o moço, que o tempo dele para os homens passou, mas quando ele chega, nas suas crises que Deus se manifesta. É quando você está mal que Deus se mostra a você. Deus estava olhando para Asaf e dizendo: eu tenho a hora certa e o momento certo de responder para você todas as suas crises. Asaf vai. No quarto e fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Asaf vai. E o texto diz que quando Asaf vai, ele chega no templo cheio de crise, como você chegou antes de passar por aquelas portas, cheio de conflito na alma, cheio de crise existencial, tentando entender se valeu a pena ser crente, se valeu a pena atrair a presença de Deus, se valeu a pena ser diferente. Quando ele chega dentro do templo, o texto e a história vai nos dizer que Deus desce dentro do templo, e aqueles que ali estavam não aguentam ficar em pé. A glória do Senhor estava dentro do templo. A glória do Senhor estava dentro do templo. Asaf vai sentir o que o ímpio não sente. Asaf vai estar da maneira que o ímpio não está. Ele vai entender que tudo que ele está passando tem um propósito. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu
5, verso 12 a 14. Segunda Crônicas 5, 12 a 14. Asaf está dentro do templo. Eu vou ler. Os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Ramã, de Jedutum, dos filhos de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltério, com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombeta. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam a trombeta e cantavam para ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Tua presença, tua presença, tua presença. Então a casa se encheu de uma nuvem. Tua presença, tua presença. Uau, a glória de Deus desceu. Asaf vai dizer: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Verso 20 de 73, 26 de 73. O meu corpo, meu físico, minha carne pode fraquejar. Eu estou velho. O meu coração, meu sentimento, minhas vontades, minhas emoções podem fraquejar. Podem. Mas Deus é a força do meu coração. Deus é a força do meu coração. Ele dirige os meus sentimentos. Ele cuida de mim. Ele zela pela minha vida. Oh, aleluia! Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. O Senhor é quem cuida de mim. Aí eu pude entender. Faz um favor para eu encerrar. Vira para o teu irmão e diga: você vai entender tudo. É questão de tempo para você entender. Eu chorei, eu entrei em crise. Mas quando eu fui tomado, eu entendi que sacerdote, ou melhor, que levita, não é propriedade de homens. Sacerdote é propriedade de Deus. Quem cuida de sacerdote, de levita, é Deus. Quem veste sacerdote é Deus. Quem abre porta para você é Deus. Quem cuida da tua casa é Deus. Aqui
sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Tudo sabe tudo. Diga glória a Deus. Acabei. Aplauda Jesus.